Glória a Deus por mais um dia, pela tua vida, 24 de outubro de 2023. Eu creio nessa confissão de fé. A graça nos basta, porque a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu a bênção, o amor, o perdão e gravou aqui no coração as leis dele, para que hoje nós pudéssemos discernir a palavra de Deus em espírito e verdade e ter entendimento da graça. Porque se a graça basta, não temos que fazer mais nada, a não ser crer pela fé que ele imputou no meu coração, no seu coração. Aquela fé pela minha salvação eterna, porque a minha salvação diária eu tenho que vigiar dia por dia, para não fazer coisas erradas e pagar um preço segundo a lei dos homens. Segundo Deus, eu estou tranquilo e sem temor do mal, como diz Provérbios capítulo 1, 33. Entendemos assim, para sermos felizes aqui, Novo Céu e Nova Terra, onde Deus aqui fala conosco, em espírito e em verdade, graças a Deus. Então, meu amado irmão, vamos entender aqui, quando eu venho falar da graça, né? Eu venho falar da libertação, eu venho falar do amor, eu venho falar do perdão, da paz que está no meu coração. Quando eu menciono aqui que o diabo está destruído, né? Que o pecado foi abolido, que não tem pastor debaixo da graça, né? Que não tem santa ceia, não tem batismo nas águas, tudo isso aí é simbologia, tá? Tudo ficou na cruz. Não tem campanha aqui para fazer, não tem coisa de libertação. Por quê? As pessoas que fazem isso, elas estão atribuladas, elas estão depressivas, elas estão na solidão, elas estão com um problema no corpo biológico delas, porque o espírito está pronto. Quando eu recebi essa graça, o meu espírito ficou feliz, porque a minha alma recebeu essa cura, essa libertação, e aqui eu tenho Cristo no meu coração. Quando eu falo isso para algum pastor, né, até da minha família mesmo, eles ficam constrangidos, porque eu vou na ferida. Quando aqui eu menciono, né, 24:1 de Mateus, 24:34, 35 de Mateus, que Deus destruiu o templo lá antes da cruz, e depois ele veio e disse que não passará essa geração, a geração de lá, do primeiro século, sem que tudo aconteça, passará o céu e a terra, e a minha palavra não passará porque está aqui, eu estou pregando ela hoje. As pessoas ficam aborrecidas e ficam chateadas e se constrangem, porque eu vou na ferida. Eu vim aqui falar a verdade. Então, esse homem, o apóstolo Paulo, ele recebeu do citado a graça. Ele recebeu o ministério do Espírito, ele recebeu o Evangelho, segundo o perdão, segundo o amor, segundo a paz no coração. Ele teve que largar tudo para se converter a Cristo e pregar a graça. É o que nós temos que fazer hoje, em nome do Pai. Mas se as pessoas não conseguem discernir, né, elas ficam onde elas estão, fazendo o que elas fazem. Por quê? Nós somos de Cristo. Agora, só que aqui eu tenho que falar a verdade. Olha só aqui, Atos capítulo 15, versículo 6 em diante. Se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, porque Paulo já vinha pregando a graça, né? um evangelho de libertação, de paz, de amor no coração, para que deixasse a lei de Moisés, apostatasse da lei de Moisés e entrasse em graça. A palavra lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito, né? Isso é Pedro falando, Deus me escolheu dentre vós para que os meus intermédios, por meu intermédio, ouvissem o gentio, a palavra do evangelho e crescem. 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam, né? Depois da cruz, 2:1 de Atos, já descreveu, né? Tudo falando da cruz. Mas depois da cruz, você tem que entender que o Espírito Santo está dentro de você. Você não tem que buscar, você tem que vivê-lo dentro de você, que é o amor, que é o perdão, a paz no coração e amar o seu próximo, né? E amar a ele primeiro, amar a Deus. Então, aqui no 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Pela fé o coração. Por que o homem coloca as obras da lei dentro das igrejas e querem que as pessoas ali cumpram tudo ali? Campanha, coisa de libertação, tem que ser dizimista, tem que fazer santa ceia, tem que estar na igreja de segunda a domingo. Então ali eles conseguem dominar aquele povo ali. Por quê? É Ismael, está debaixo da lei de Moisés. Quando você está debaixo da graça, você é de Isaac. Você é herdeiro, você é filho. Você conseguiu discernir a palavra de Deus em espírito e verdade. 10. Agora, pois, por tentar a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos
um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Lá atrás da cruz, eles não puderam suportar o jugo pesado, que eles faziam o quê? Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Então ele falou, 6,6 de Oséias, né? Capítulo 6, versículo 6, eu não quero sacrifício, nem holocausto, eu quero o quê? Misericórdia, eu quero amor, eu quero perdão, eu quero paz no coração daqueles que me ouvem nesta manhã, já aqui, debaixo da graça. Então eles não puderam suportar, né? Os pais antes da cruz, nem nós, nem nós pós-cruz, né? Que o sacrifício está continuando, quando Paulo vem pregando a graça, para que eles saíssem da lei de Moisés, apostatassem e viessem para a graça. 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça, a salvação pela graça. Efésios 2,8, 2,10. E as obras já estão preparadas para que eu ande nela. Quando você vai fazer a obra de Deus, você se impõe a fazer, porque o pastor manda você fazer. Mas um pastor segundo a carne, é um pastor segundo o homem. Aquilo que Paulo fala, 1,6 de Gálatas. Admira-me, já passando tão depressa, daquele que chama na graça para outro evangelho. Então existe outro evangelho. Quando Paulo vai pregando a graça, antes já havia a lei de Moisés, onde as pessoas estão hoje. Eu estou pregando aqui a graça. Mas quando eu falo alguma coisa da graça, as pessoas ficam constrangidas, ainda mais um pastor da lei, porque eu vou tirar alguém da lei de Moisés e trazer para a graça. Então não vai mais ser dizimista, não vai mais entrar, né, naquela ordem que ele dá lá na igreja dele, porque vai desobedecer ao homem, mas aqui você obedece a Deus. Aqui é Deus e você, aqui não é o homem, aqui é Deus e eu. Antes da cruz, era anjos, né? O Espírito Santo não tinha vindo, mas quando o Espírito Santo vem depois da cruz, é você e o Espírito Santo. Aí você tem esse entendimento, você e eles são dois. Onde você ora, onde você confessa, onde você reza, onde você diz, Senhor, eu estou aqui nesta manhã para te agradecer pelo pão de cada dia. Graças a Deus. Então aqui no 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Então a salvação pela graça, tanto para quem está debaixo da lei, para quem está debaixo da graça. Só para quem está debaixo da graça, né, o pastor impõe a eles ali um sacrifício, que é de necessário que faça. Então aqui, 21 de Atos, né, versículo 17, está dizendo assim, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros e se reuniram. Porque Tiago, João e Pedro, eles eram a coluna da igreja na época lá, né, no tempo de Formosa. Era uma coluna daquele local que lá havia lá. Então ali não podiam falar nada. Quando Paulo vem falando da graça, aí eles começam a embarrear o apóstolo Paulo. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, por seu intermédio, por seu ministério, né? Ministério da graça que Paulo vem pregando. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Todos zelosos da lei. Quando Paulo vem lá em Romanos 10, 1 ao 4, ele fala, Paulo orava para que os judeus, né, no caso, eles eram muito zelosos pela lei, mas não entendiam a graça. Paulo orava para que eles entendessem e tivessem conhecimento da graça de Deus como eu tenho hoje. Como é que eu peço a Deus nessa manhã de terça-feira, que abra os corações, que a pessoa venha entender essa palavra aqui, que é de libertação, é de amor e de perdão. Então, a teu respeito, que também ensinas os judeus entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Os filhos eram judeus, o gentio não era filho ainda. Depois que ele morre e ressuscita, nós passamos a ser filho de Deus, herdeiro, dono da bênção. 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, Tiago impôs a Paulo fazer alguma coisa. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram fazer voto nas igrejas, né? As pessoas fazem, mas eu digo que é de necessário que faça. Eu nunca fiz um voto com Deus, nem debaixo da lei de Moisés. Porque a congregação que eu congreguei não tinha esse negócio, né? Então tinha algumas coisas, mas não todas as coisas tinha lá. 24. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, Paulo raspar a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, a respeito de Paulo, né? O que eu falo aqui, as pessoas
querem me impor que aquilo que eu falo aqui não é verdade. A mesma coisa que Paulo fez lá, eu estou fazendo aqui. E as pessoas vão contra mim e se constrangem. Por quê? Eu vou na ferida. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Tá vendo? Paulo guardava a lei por quê? Ele foi obrigado a guardar a lei. Mas ele vem pregando a graça de Romanos a Hebreus, para que as pessoas entendessem que ele era o ministro do Evangelho que Deus dera para ele. Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios 12, 9 e 2 Coríntios 12, 1, tudo ali Paulo recebeu de Cristo ressuscitado, porque ele não andou com o Nazareno, ele andou com o ressuscitado. Andou não, ele teve uma revelação do ressuscitado no terceiro céu, para que viesse pregar o evangelho da graça de Deus, pura, sem fermento dos fariseus. Porque os fariseus colocam fermento. O que é um fermento? Um jejum. O que é um fermento? Uma santa ceia, o dízimo, água após oração. Essas coisas é fermento debaixo da graça, porque a graça ela é pura, ela é límpida no nosso coração, o amor e o perdão. 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolo, do sangue da carne de animais sufocada e das relações sexuais ilícitas. 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, se purificou debaixo da lei de Moisés, acertando o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo foi obrigado a guardar a lei até alguns entenderem a graça, igual hoje. Joga a lei fora e passa para a graça. Porque se a graça basta, não tem que fazer mais nada, a não ser que na palavra de Deus. Porque se você for ler 2,16 de Gálatas, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque já foi pela fé. Então, 5:1 de Romanos diz que, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, se a paz está aqui, eu faço o quê nesta manhã de terça-feira? Agradeço a Ele pelo alimento que Ele me dá todos os dias, pela vida que Ele me deu, né? Desde que eu recebi a palavra dele, com 41 anos de idade, 42 mais ou menos, depois que eu adoeci, e aquele me colocou de pé, para que eu fale a verdade para aqueles que querem ouvir, que Deus é soberano e fiel. Está no meu coração e está também no céu. Como eu estou... Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão querida. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim, que é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou reinando em vida e em amor. Como eu estou, como você está? Reinando em vida, feita vitória. Entenda que Deus é soberano e já veio, está no teu coração. E o Espírito Santo foi derramado em você. Atos 2:1. Não busque o Espírito Santo. Entenda que ele mora em você e você agradece pelo Evangelho de poder dentro de você. Amém e graças a Deus.